Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus. Essa é a noite que Deus preparou para nós. E Deus tem algo tremendo para você nessa noite. Compartilhe esse link com outras pessoas através das suas redes sociais, seja Instagram, seja WhatsApp, Facebook, todos os meios que você tiver para que o máximo de pessoas estejam conectadas conosco. Graças a Deus por você estar conosco. Essa noite especial, Deus tem algo especial do coração dele para os nossos corações. Eu quero começar, é claro, com a palavra de Deus, um trecho lindo do livro de Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, 1, o texto sagrado diz: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Jacó aqui você pode trocar pelo seu nome, ó Giovanni, ó Rafael, né? Ó Caio, que te formou, ó Israel. Israel também, Jacó, Israel simboliza o povo de Deus, eu e você. Não temas, porque eu te remi, diz o Senhor. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus por isso. E aí o versículo 2 é o destaque: quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. Quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar iniciando, e aí logo em seguida vamos adorar, e depois nós temos a palavra do coração de Deus para o seu coração. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, nesse culto online, nessa live, crendo e sabendo que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida nessa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui com os nossos irmãos, aqui em meio a toda essa produção audiovisual. Obrigado pela internet, que é esse meio abençoado, onde nós podemos chegar a tantas casas, a tantos lugares, seja celular, tablet, notebook, smart TVs, ó Deus, tantos meios onde nós podemos ir, ó Deus, e nos achegar aos lares, às casas dos nossos irmãos. Pai, que cada dia mais Jesus seja o centro, a tua palavra seja o fundamento, e nós nos dediquemos aos relacionamentos com Deus, com os nossos familiares, entes queridos, com os nossos irmãos em Cristo, a tua igreja, e também com o mundo perdido que ainda não te conhece, a fim de ganhá-los para o louvor e glória do teu nome. Sê conosco, Pai, nos abençoa. Espírito Santo de Deus, toca cada vida, cada coração, de maneira toda especial. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E hoje nós temos uma música muito linda para cantar juntos aqui com você. Então, se você sabe, nós estaremos também projetando a letra. O tema da música é Me Leva, uma música do Filhos do Homem. Tenho certeza que você conhece, ela já tem um tempo e é uma bênção. Então cante conosco, adore ao Senhor, a Ele toda honra e todo louvor. Leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração te obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir
leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, meu Jesus, cante pra Ele, leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, todo o coração te obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Sim, te adoramos, Senhor, aos teus pés, te exaltamos, ó Jesus, aos teus pés, é onde eu quero habitar, Senhor, aos teus pés, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, aos teus pés, eu quero viver na tua presença. Aleluia, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória sejam dados a Ti, Senhor. Queremos nos render totalmente a Ti. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer. Estou apaixonado cada vez mais por ti.
render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me a ler, leva-me a ler a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me a ler, leva-me a ler, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Agora nós queremos dar a oportunidade para você semear no reino de Deus. Seja junto conosco um cooperador da obra do Senhor. Querida, é muito importante nós honrarmos o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Quando somos fiéis, Deus, que já é fiel, permanece ainda mais fiel conosco, que a sua palavra diz: eu honro os que me honram. Uma maneira de nós honrarmos ao Senhor é através dos dízimos, das nossas ofertas. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colherá em abundância da parte do Senhor. Você tem o privilégio de fazer parte dessa obra linda conosco, o Ministério Igreja Casa na Rocha, o Ministério de Evangelização, o Ministério de Bênção do Corpo de Cristo, através de seminários, através de palestras, através de sermões. Também nós trabalhamos forte a nível de discipulado pessoal, todos os dias, de segunda a sexta, conquistando vidas para Jesus, e você vai fazer parte de tudo isso, desse projeto lindo que o Senhor tem começado a partir daqui de Umuarama. Já temos uma extensão em Cianorte também, louvado seja o nome do Senhor. Nosso projeto é esse, é implantar uma igreja sadia, uma igreja bíblica, onde Jesus seja o centro, e você pode participar conosco através dos dízimos e ofertas. Deus irá com certeza te abençoar. Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Então nós estamos colocando na tela a nossa chave Pix, as nossas contas bancárias. Você pode também entrar no site casanarrocha.com. Lá você pode fazer isso através de boleto, de cartão de crédito. Por causa dessa pandemia, nós tivemos que ir também para o mundo virtual, né, para que os irmãos tivessem a possibilidade de estar semeando e ofertando nas nossas vidas. Se você também quiser, você pode trazer aqui na casa do pastor Giovanni, um envelopinho, a sua oferta, o seu dízimo. Também nós recebemos aqui de coração grato. Desde já nós te agradecemos
pelo seu carinho, pela sua generosidade, pela maneira como Deus tem te usado para abençoar a obra do Senhor e essa família pastoral. Nós agradecemos a Deus de todo o coração. Que Deus te abençoe, que Deus abra as janelas dos céus e derrame chuva de bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora, com muita alegria, nós convidamos o Rafael Caprioli, nosso querido irmão precioso, faz parte da liderança dessa igreja, junto com a nossa equipe de diaconia, e ele vai estar ministrando a palavra para o seu coração. Então abra o seu coração. Ele também, antes de ministrar, tem um recadinho importante para dar, de um seminário novo que nós vamos estar implantando aqui na cidade. Se você quiser fazer parte desse projeto lindo, entre em contato com ele. Depois ele vai colocar ali no Facebook. E também nós temos no nosso Facebook, nosso Instagram, Igreja Casa na Rocha. Tem todas as informações de como você pode participar desse movimento aí conosco, tá bom? Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Quero orar sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida do Rafa. Ó Deus, abençoe, capacita o teu filho, que ele seja um profeta nas tuas mãos, que a tua graça venha sobre eles, Pai, a unção do teu Espírito. Ó Deus, que ele possa trazer aquela palavra que primeiramente o Senhor ministrou no coração dele através das Escrituras. Que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé e nos edifique, Pai. Restaura o que tiver que restaurar. Manifesta o teu poder, a tua unção através do teu filho, que ele seja um profeta nas tuas mãos, que a tua palavra flua com graça, com intrepidez, com ousadia, com sabedoria, Pai, com capacitação do Senhor. Nós não somos nada sem Ti, mas contigo tudo podemos naquele que nos fortalece. Fortalece o teu filho e age nos nossos corações através do teu Espírito, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Contigo, Rafa. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estarmos aqui hoje. E uma alegria para mim também estar aqui podendo trazer a palavra de Deus para compartilhar com você que está nos assistindo agora pela rede social. Antes de trazer a palavra, como o pastor disse, eu quero trazer mais um recadinho para você novamente, sobre o Seminário Teológico Luterano Livre, que nós estamos trazendo aqui para Umuarama. Estamos implantando um polo, e a primeira aula já vai começar agora no próximo sábado, dia 13, das 9 ao meio-dia, e eu quero fazer o convite a você que deseja aprender mais a Palavra de Deus, que tem esse desejo no seu coração. Talvez você possa pensar que esse curso é só destinado a pastores, líderes, pessoas que desempenham alguma função dentro da igreja. Mas não, esse curso é para você que tem dentro do seu coração essa vontade de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Ano passado eu e o pastor Giovanni fizemos o curso lá em Campo Mourão, no seminário, durante 4 meses, e eu posso garantir para você, não é porque nós estamos trazendo, mas posso garantir que foi uma bênção e vai ser uma bênção aqui em Umuarama também. É uma grande oportunidade, uma oportunidade incrível para que possamos estudar presencialmente. Hoje a gente tem muita informação e muito estudo online, mas hoje nós vamos ter agora essa oportunidade presencial. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança, com total respeito a isso, respeitando o distanciamento também dentro da sala de aula. No link da informação, que eu vou colocar depois, tem ali os valores, tem o horário, as datas. O curso, ele se chama Panorama Bíblico ou Exegese do Antigo e do Novo Testamento. E deixo aqui então meu convite a você, para você poder estar estudando conosco. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que já algumas vezes Deus tem falado no meu coração, e eu peço a você que você abra o livro de 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Então nós vamos ler lá, 1 Reis, capítulo 17. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para você poder acompanhar conosco. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, e peço até o pastor que vai me dando um toque se eu estender um pouco aqui.
Mas com esse texto, irmãos, eu quero, assim como eu aprendi, eu gostaria que você também aprendesse sobre sermos dependentes do Senhor. Algo que é muito importante na nossa vida e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. A gente coloca a nossa dependência em pessoas, em situações, em trabalhos, em coisas, e esquecemos de colocar a nossa dependência no Senhor. Então vamos ler lá comigo, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 10º, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Só vamos ler até a primeira parte do versículo 10. Vamos orar agora sobre essa palavra. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor Deus, pelos ensinamentos que o Senhor traz a nós. Aleluia. Pai, nessa noite eu te peço, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, através do teu Espírito Santo, aquilo que nós precisamos ouvir de ti, Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor Deus, possa chegar às casas, possa chegar aos corações, e ali, Senhor Deus, operar os teus milagres, Senhor Deus, operar os teus ensinamentos sobre a vida de cada um, Pai, dessas pessoas que estarão assistindo agora, ao vivo, e também depois no gravado. Assim, Deus, eu te peço que o Senhor me use, me capacite, Senhor Deus, derrame da tua graça. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, quando eu li a primeira vez essa história, eu fiquei bastante maravilhado também, assim, curioso, intrigado também um pouco pela questão de que Deus deu ordem a pássaros para vir alimentar a esse homem chamado Elias, um profeta do Senhor. Num primeiro momento, quando eu li, eu fiquei muito impressionado com essa situação dos pássaros virem alimentar ele. Mas ao ponto que eu ia lendo e relendo, Deus foi trazendo ao meu coração e me ensinando sobre a dependência que nós temos que ter no Senhor. E essa história, ela é fantástica para nos ensinar sobre isso. Porque eu imagino a situação de um homem, numa época em que ele confrontou o rei, um rei poderoso, e ele disse que se não fosse através da palavra dele, não cairia nem chuva e nem orvalho. A gente vê no final de toda essa história que ficou ali 3 anos e alguns meses sem chuva, sem orvalho caindo sobre aquela terra. E ele então tomou essa atitude, mas claro, debaixo da obediência do Senhor. Ele não foi lá simplesmente e falou: eu vou falar isso na frente do rei. Não, ele teve uma dependência do Senhor, ele teve uma direção do Senhor para que ele pudesse fazer isso. E veja só, no versículo 2, diz assim, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Veja que a palavra veio a Elias. Não foi Elias, então, que simplesmente deu um plim na cabeça dele e disse: vou fazer isso. Nós vemos também depois ali, no versículo 8, diz novamente: então a palavra do Senhor veio a Elias. Novamente nós vemos que a palavra do Senhor veio a Elias. Quando a gente fala sobre dependência do Senhor, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, a gente vai ler o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Quando nós somos dependentes do Senhor, nós estamos honrando ao Senhor. E o versículo 33, do capítulo 6, diz assim, Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que maravilha se nós pudéssemos, aliás, nós podemos, se nós realmente vivêssemos nessa total dependência.
Olha o que ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso demonstra todo a nossa obediência ao Senhor, a nossa dependência a Ele. Se nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós podemos ter confiança plena nele, de que nada irá nos faltar. É isso que a palavra de Deus nos ensina e nos afirma. Quando somos dependentes dele, nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que virá ou com aquilo que não virá, porque nós estamos debaixo da obediência e da dependência do Senhor. Isso, irmãos, é maravilhoso, é fantástico, para que nós possamos entender que quando nós estamos debaixo da obediência, estamos debaixo da dependência do Senhor, nós podemos ser totalmente felizes. Um segundo ponto que eu quero trazer para você é que quando estamos dependentes do Senhor, quando somos dependentes, nós revelamos a nossa maturidade. Hoje, maturidade, algumas pessoas pensam que é uma questão de idade, mas maturidade não é uma questão de idade. Quando eu sou maduro, eu entendo aquilo que eu sou, eu entendo de onde eu vim, eu entendo para onde eu devo ir e, principalmente, eu entendo que eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que me ajuda, eu tenho um Deus que está ao meu lado o tempo todo. Quando eu revelo essa maturidade, eu entendo que Deus está comigo. O livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, veja que quando ele diz isso, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que maravilhoso isso. Quando nós aprendemos que não é só no momento de alegria que nós devemos ir ao Senhor, que não é só no momento de abonança, no momento de fartura que nós devemos estar ali alegres diante do Senhor, mas também é no momento de dificuldade, no momento que nós estamos passando por adversidades, por obstáculos. Muitas vezes, nesses momentos, a gente acaba se esquecendo. Chega uma tribulação, alguma situação difícil, a gente se esquece de Deus. Outras pessoas, elas buscam somente ao Senhor nesses momentos de dificuldade. Mas o que eu quero te passar diante dessa palavra é que nós devemos buscar ao Senhor, tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na fome, tanto na fartura, tanto na doença, quanto na saúde. Isso demonstra a nossa maturidade. Porque uma pessoa madura, ela entende perfeitamente isso. Uma pessoa que não é madura, no momento de adversidade, ela esbraveja, ela briga, ela grita, ela quer discutir com todo mundo. Mas uma pessoa madura, quando ela entende que ela está naquele momento de dificuldade, ela não vai apontar o dedo para procurar o culpado. Ela vai procurar a situação que levou ela àquilo e vai procurar principalmente a solução. E eu quero dizer para você que a solução, nós temos ela e é Jesus Cristo. Muitas vezes a gente quer procurar também a solução em lugares que nós não vamos encontrar. Queremos dar uma maquiada numa situação que não vai nos ajudar. Mas o que vai nos levar a tomar essas atitudes para crescer em maturidade é nos colocarmos na total dependência do Senhor. Antes de continuar no próximo ponto, no terceiro ponto, eu quero voltar lá para o texto que quando Deus fala para ele, vá para o riacho de Querite. E eu fui pesquisar o significado dessa palavra. E isso me trouxe bastante alegria, porque a palavra Querite significa na medida. No sentido de que, se você trabalha com marcenaria, conhece alguém que trabalha com marcenaria, sabe que a madeira, quando ela tem que ser cortada na medida. Porque assim ela vai ter um encaixe perfeito com outro pedaço de madeira. Querite significa na medida, e olha só, Deus enviou Elias para lá, para que ele fosse colocado na medida. Aquilo que Deus queria trabalhar com ele, teria que ser feito naquele momento, para que ele ficasse na medida, no ponto exato daquilo que Deus teria para
para o futuro dele, para aquilo que viria a acontecer. E a gente vê na história, quando Elias termina todo esse episódio de seca sobre essa cidade, a gente vê Deus enviando fogo do céu, no momento ali que todos, até aqueles que não cultuavam a Deus, ficaram maravilhados com aquele fogo descendo do céu e consumindo tudo o que havia ali. E principalmente porque Elias havia jogado água em cima de todo aquele holocausto que havia naquele momento, aquela oferta que ele estava fazendo. E isso é maravilhoso. Eu imagino as pessoas que estavam ali naquele monte e gritando para que o Deus deles enviasse fogo. E Elias chega, faz uma simples oração a Deus. E Deus envia fogo do céu e consome tudo, inclusive as rochas que ele havia colocado para montar o altar. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, irmãos. Podemos saber que nós temos um Deus que está ao nosso lado e que a gente não precisa de muitas peripécias, de muitas coisas para poder agradá-lo, nem para chegar até ele. Deus é um Deus simples, uma simplicidade sem tamanho, que eu e você talvez não consiga explicar com palavras, mas sabendo que nós podemos viver ao lado dele, nós conseguimos sentir essa simplicidade do Senhor. Terceiro ponto, irmãos, que eu quero trazer para vocês é que quando nós somos dependentes do Senhor, isso fortalece a nossa fé, fortalece a sua fé. Lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículos 23 e 24, ele vai nos falar sobre esse fortalecer a fé. E ali é um episódio em que Jesus, ele encontra o pai de um menino, e assim começa o texto. Marcos 9, 23 e 24. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Que maravilha! Quando somos dependentes do Senhor, a nossa fé é fortalecida, porque nós sabemos em quem confiar. E mesmo que, olha só, a gente veja o riacho secar, como Elias, lá no aqui no versículo 7, diz assim, ó, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Você sabe também que quando há seca, o rio não seca imediatamente, ele vai dia após dia, vai secando. E aí eu fico imaginando Elias ali, naquela situação, na total dependência do Senhor com relação à comida, com relação à água. A comida vinha todos os dias através dos pássaros, e a água estava ali no riacho, porque Deus falou, você vai ser alimentado pelos corvos e vai beber água daquele riacho. Mas imagine a situação, Elias ali, olhando aquele riacho, dia após dia, diminuindo, secando. Quantas vezes eu e você olhamos para uma situação que está ali, ó, acabando, diminuindo, definhando. E aí a gente quer fazer todas as coisas, a gente quer dar aquela mãozinha para Deus, a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente nem sempre quer esperar o tempo de Deus. Mas Elias ficou ali até que, no versículo 8 diz, então a palavra do Senhor veio a Elias, que é quando Deus fala para ele, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Imagina, irmãos, ele ali diante daquele rio secando e não podia sair dali, porque se ele saísse dali, ele saía debaixo da obediência do Senhor e ele então seria pego pelos soldados do rei que estavam à procura dele para matá-lo. Mas ele não fez isso. Ele ficou ali e mesmo vendo o riacho secar, e não tinha outra coisa para ele fazer. Não tinha um mercadinho, não tinha um celular para ele pedir um delivery de água, porque estava acabando. Mas ele ficou ali, ele continua ali, na total dependência do Senhor. Sabe por quê? Porque ele cria e ele sabia no Deus para quem ele estava servindo. Que eu e você possamos aprender como Elias, a dependermos do Senhor totalmente. E isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Então nós já vimos que quando nós somos dependentes do Senhor, nós honramos ao Senhor, nós revelamos a nossa maturidade e fortalecemos a nossa fé. Outro ponto que eu quero trazer para você é que isso afirma a nossa esperança. Lá em Jeremias, no capítulo 17, se você puder abrir comigo, vai acompanhar também. Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. Diz assim:
Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas, veja só, bendito é o homem cuja a confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Veja, preste atenção. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Isso afirma a nossa esperança, o que Jeremias fala. Que nós, quando somos confiantes em Deus, temos a nossa confiança no Senhor, nós somos como uma árvore plantada junto a um ribeiro. E nós sabemos que uma árvore plantada junto a um ribeiro, próximo de onde tem água, ela nunca seca. A Bíblia nos fala que quando vier o verão, as folhas estarão verdes. E como é maravilhoso ter uma árvore num calor, principalmente aqui em Umuarama. Quando a gente encontra uma sombra é uma maravilha, seja para poder andar, seja para deixar o carro estacionado. Pense comigo, irmãos, que maravilha nós podermos ser estas árvores frondosas, plantadas juntos ao ribeiro, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Mas para isso, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Tem uma história na Bíblia que é a história de Sansão. Sansão com uma força sobrenatural que vinha do Senhor, mas quando ele começou a colocar a confiança nele próprio, na sua própria força, foi aí que ele começou a cair. E aí a gente conhece bem a história, todo o desenrolar da vida dele, até o ponto em que ele se envolve com aquela mulher Dalila, e ali ele é traído por ela, tem os seus cabelos cortados, e a força do Senhor se ausenta dele. Mas por quê? Porque ao invés de ele colocar a confiança dele no Senhor, que é de onde vinha a força dele, ele colocou a confiança nele, na força natural dele. E isso não foi suficiente para quando os soldados chegaram e prenderam ele. Levaram ele, fizeram ele de cego, humilharam ele. Mas Jeremias nos ensina que nós podemos ser, como o que ele diz, confiantes no Senhor. Temos a nossa confiança depositada no Senhor. O quinto ponto que eu quero trazer para você, nós logo vamos terminar, não vou me estender muito, mas eu quero trazer para você é que quando nós somos dependentes do Senhor, nós temos a esperança produzida dentro de nós. Isso produz esperança. Eu quero que você abra no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12. É apenas um versículo, mas isso nos traz principalmente aquilo que eu disse agora há pouco, a produção da esperança. Veja só o que diz Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 3 coisinhas. Parece que é muito, mas não. São coisas simples. Mas talvez o que nos falta é a alegria na esperança. Talvez o que nos falta é a paciência na tribulação. E talvez o que nos falte muito é a perseverança na oração. Esses dias mesmo o pastor Giovanni falou que hoje existe a oração fast food. 3 minutos, está pronto. Oração não é só isso. Oração é muito mais. Quando eu vou ensinar para os meus alunos sobre o que é oração, sobre o que é relacionamento com Deus, eu dou o seguinte exemplo. Só de olhar para o rosto de uma pessoa, eu não consigo ter todas as informações sobre ela. Eu não consigo saber o nome, idade, de onde ela veio, o que ela gosta, o que ela não gosta, nome de pai, de mãe, filho, não consigo. Mas para que eu comece a conhecer essa pessoa, eu preciso conversar com ela. E aí, conversando, eu consigo ter essas informações. Eu começo a ter o quê? Eu começo a criar um relacionamento. E com Deus, meus queridos, não é diferente. E como é que eu faço isso? Através da oração. Porque quando eu estou orando,
eu não estou fazendo nada mais do que estar conversando com Deus, com o nosso Pai. E nesse relacionamento que nós vamos criando com Deus, nós vamos conhecendo Ele e Ele vai nos conhecendo. Mas espera lá, Deus não conhece todos? Conhece. Mas pense só na maravilha de você poder conversar com Deus ao ponto de que vocês possam ter um entrosamento. Sabe aquele teu amigo, aquela tua amiga que você, só de olhar, você sabe o que ele está falando, o que ele está pensando, aliás? Você consegue identificar a situação onde vocês estão só pelo olhar. O que é isso? Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Muitas vezes a gente pensa em relacionamento e intimidade entre um casal, entre um homem e uma mulher, esposo e esposa. Mas não, relacionamento é eu com meu amigo, é eu com o pastor, é eu com o funcionário, é eu com o aluno, é eu com o professor. Para isso, eu preciso de quê? Criar esse relacionamento, conversar dia após dia. E aí eu vou conseguir passar tudo o que eu sinto, o que eu penso, e aí eu também recebo isso da outra pessoa. Com Deus é da mesma forma. Por isso eu encorajo você, a partir de hoje, colocar isso na sua vida. Perseverança na oração. Para que nós possamos ter um relacionamento real e fidedigno com Deus. Para que nós não falemos, eu conheço Jesus. Eu sei de Jesus. Eu ouço de Jesus. Mas pense só que gostoso quando você poder falar assim, eu sou amigo de Jesus. E Ele é meu amigo. Você possa ter isso na sua vida. Perseverança na oração. Paciência na tribulação. Porque realmente, ficar numa tribulação não nos gera paciência, mas é nesse momento que ela tem que ser criada. E também, alegria na esperança. Tem aquele velho ditado, a esperança é a última que morre. Mas não é para a gente ficar esperando a morte, é para a gente poder se alegrar. A esperança, ela tem que gerar isso, alegria no seu coração. Eu quero ler com vocês também o Salmo 40, versículo 1, onde o salmista, nesse versículo, só o primeiro versículo do capítulo 40, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Veja que delícia isso, como é gostoso ouvir isso, que no momento dele, ele colocou toda a esperança dele no Senhor. Ele não colocou esperança em esposo, no trabalho, na situação que ele está vivendo, no que o governo pode vir a fazer, no que os governantes estão fazendo no país. Ele não colocou a esperança dele nisso. Porque ele entendeu que a esperança dele tem que ser no Senhor, para que ele não viesse a cair, para que ele não viesse a falhar, mas para que ele pudesse ter ali total confiança na esperança dele diante do Senhor. E veja que maravilha, porque ele diz assim: e ele, o Senhor, se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Sabe quando você chega na sua mãe, no seu pai, num amigo, você está ali precisando ouvir uma palavra, você está precisando de um abraço, apesar que nessa época a gente não está podendo abraçar as pessoas, mas quando você vai até essas pessoas que você tem confiança, você pode deitar a sua cabeça no ombro dessa pessoa, você pode se reclinar ali, mas principalmente quando essa pessoa também reclina-se para você, ele inclina para você. Esse termo que ele colocou, inclinou, é porque ele está ali, se curvando para poder te ouvir. E isso é maravilhoso, meu irmão, e minha irmã, porque saber que eu tenho um Deus e que você também tem um Deus que se inclina para você, não há como a gente não ter esperança num Deus desse. Não há como a gente ter medo. Não há como a gente olhar para toda a situação que a gente esteja vivendo e ainda ficar com dúvidas na cabeça, ficar com pensamentos que vão gerar ali medo. Não. Mas quando nós estamos na total dependência do Senhor, isso vai produzir esperança no meu e no seu coração. O sexto ponto que eu quero trazer para você é quando a gente vê a história de Abraão, que também é uma história maravilhosa, que nos enche de esperança, que é quando Abraão é solicitado por Deus a devolver o seu filho. Lá no capítulo 22 do livro de Gênesis,
Se você puder estar aí com a sua Bíblia, abra lá em Gênesis, capítulo 22, no versículo 8. Diz assim: Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Minutos antes, eles estavam indo para o local onde ele iria oferecer o seu filho novamente ao Senhor, porque Deus havia solicitado isso para ele. E então o filho dele olhou para um lado, olhou para o outro e falou: Mas pai, tem madeira, tem a palha para poder botar fogo, tem a faca, tem tudo, mas não tem o cordeiro para a gente poder fazer o holocausto, para a gente oferecer a Deus. Cadê? Pense só, Abraão com o coração totalmente apertado, porque era o filho que ele tanto desejava, era o filho da promessa. E aí Deus pede para ele de volta: olha, eu quero que você me devolva o seu filho. Eu quero que você devolva. E ali ele prepara toda aquela situação, mas olha só, mesmo ele sabendo que ele estava indo lá para devolver o filho dele, ele não deixou de colocar a esperança dele no Senhor. E ele fala isso: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E a gente vê na história que quando ele preparou toda a situação, todo o momento ali, o altar, ele amarra então o seu filho, coloca ele no local que ele iria fazer o sacrifício. E a Bíblia nos fala que quando ele levanta a faca, o punhal, para poder fazer o sacrifício, o anjo fala e diz, aparece e diz: pare, porque eu vi que o seu coração é meu, que o seu coração está comigo. Veja só que maravilhoso. Uma situação totalmente adversa para ele. Era o único filho que ele tinha, era o filho da promessa, ele ainda ia ter que devolver, mas naquele momento ele colocou a esperança dele no Senhor, porque ele vivia sob a total dependência do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos aprender como Elias, com Abraão e com a palavra de Deus, e principalmente com o Senhor, a sermos dependentes dele. A gente vai crescendo e a gente não quer ser dependente, a gente quer ser independente. Mas a gente se esquece que mesmo quando nós somos adultos, estamos grandes, já estamos lá, velhinhos, 80, 90 anos, a gente quer ser dependente. A gente vê pessoas idosas que geralmente estão passando por alguma dificuldade, uma doença, e elas relutam ali, porque elas viveram uma vida de trabalho, delas estarem fazendo essas coisas, e agora elas estão dependendo de outras pessoas. E elas relutam nisso, porque não é fácil a gente depender. Mas quando a gente entende que quando nós somos dependentes do Senhor, aí nós podemos viver descansados, felizes. Não é fácil, mas é o melhor caminho a se seguir. E a Bíblia sempre nos ensinou que as coisas boas, maravilhosas e que nos levam para a eternidade não são os caminhos mais fáceis. Porque existe a porta grande, larga, fácil de passar, mas ela não leva para o caminho da salvação. Ela leva para o caminho da perdição. Mas a porta estreita, o lugar onde eu tenho que me curvar para passar, o lugar onde eu tenho que dobrar os meus joelhos para poder passar, é ali que vai gerar a total confiança que eu tenho no Senhor e principalmente o meu destino de um gozo eterno na presença de Deus. Ultimamente, toda essa geração, esse tempo de doença, isso tem nos trazido muitas aflições, tem nos gerado dúvidas e medos. Mas aqueles que são dependentes do Senhor, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, eles passam por esse momento felizes, sabendo que lá na frente eles vão alcançar a vitória. Eles vão alcançar a coroa da salvação. Como eu disse agora há pouco, não é fácil, mas é o melhor caminho a se seguir. É a melhor coisa a fazermos. Eu desafio a você, assim como eu me desafio. Talvez você possa pensar, o Rafael está falando, então ele vive completamente tudo isso. Não, eu também tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus medos, mas nesses momentos eu procuro me lembrar daquilo que o Senhor
tem para me oferecer, daquilo que o Senhor tem para me dar. Mas não somente por isso, mas principalmente por saber que eu posso estar ao lado dele. Porque melhor do que ter as suas bênçãos é estar ao lado do Senhor. Que nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos ser como esses irmãos da Bíblia que nós lemos, Elias, Abraão, dependentes do Senhor. Mas uma total dependência, não 90%, 80%, o restante eu ainda confio no meu taco, eu confio no que eu faço, na minha força. Não vamos ser como Sansão. Vamos ser 100% confiantes no Senhor. Eu espero que nessa noite você tenha entendido e que você possa meditar nessa palavra. E que o Senhor visite a sua vida, visite o seu coração. E que nos dias seguintes você vai desenvolvendo essa dependência do Senhor. De tal forma que as pessoas ao olharem para você, elas também desejem essa dependência do Senhor. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos esse momento. Eu vou passar a palavra para o pastor Giovanni. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te pedir perdão pelos momentos, Pai, que confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, Pai, e deixamos o Senhor de lado. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelos momentos em que deixamos o Senhor, Pai, lá no último lugar dentro do nosso coração. Pai, que nessa noite o Senhor venha nos visitar, Pai, venha ministrar, continuar ministrando ao nosso coração, Pai, que Teu Espírito Santo continue gerando isso no nosso coração, Pai, sobre essa dependência que nós precisamos ter do Senhor, Pai. Momentos tão de dificuldade, Senhor Deus, momentos adversos em que estamos vivendo, Senhor Deus, com essa pandemia, com toda a situação financeira, Pai. Mas, quando nós somos dependentes do Senhor, Pai, nós entendemos e nós compreendemos que o Senhor está conosco e que o Senhor vai nos auxiliar, Pai. E ainda, Pai, que venham as dificuldades, o Senhor estará do nosso lado. Assim como Elias, Senhor Deus, olhando lá para aquele riacho secando, ele sabia que ele tinha um Deus que estava olhando por ele. Ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia naquele Deus que estaria ali prontamente para falar para ele o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer. Porque ele estava dependendo do Senhor, Pai. Que nós tenhamos esse coração, Pai, dependente, total do Senhor, Pai. Visita, Senhor Deus, essas pessoas, Senhor Deus. Visita os meus irmãos que estão assistindo, Pai, essa ministração através da internet. Os que virão após, Senhor Deus, assistir o que está gravado, Pai. E que eles recebam do Teu Espírito Santo, Pai, esse entendimento. E que eles vão desenvolvendo isso dia após dia, Pai. A tal ponto, Pai, que eles possam viver totalmente dependentes do Senhor, Pai. 100% dependentes do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Louvado seja o Teu santo, santo e doce nome, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vemos no mesmo salmo que o Rafa leu, Salmo 40, para terminarmos aqui, versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então esse foi o grande destaque hoje dessa palavra abençoada do coração de Deus para os nossos corações. Seja um homem bem-aventurado, seja uma mulher bem-aventurada. Coloque a sua confiança não na Organização Mundial da Saúde, não nesses governos que são tão falhos, né? E colocam todos nós em uma sinuca de bico, muitas vezes não sabemos nem como agir, o que fazer, se abre, se fecha, se isso, se aquilo. Se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, independente de como vamos ficar nessa terra ou no porvir, a nossa confiança no Senhor nos torna inabaláveis diante de Deus. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. Eu quero deixar desde já o nosso site, as nossas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais. O nosso YouTube é Igreja Casa na Rocha. O nosso Instagram também, Igreja Casa na Rocha. E o nosso Facebook, tudo com o mesmo nome, Igreja Casa na Rocha. Estamos esperando você lá para que você esteja inteirado das nossas programações. Nossos cultos presenciais estão cancelados por enquanto, em meio a essa pandemia.
essa espécie de lockdown aí, de fechamento, né, dos ambientes maiores sociais, mas o nosso coração está junto com você. Você não está sozinho, querido. Deus está contigo, nós estamos orando por você. Venha fazer parte dessa comunidade local, Igreja Casa na Rocha, onde Cristo é o centro, a palavra de Deus é o fundamento. E nós valorizamos e nos dedicaremos aos relacionamentos. Siga-nos nas redes sociais e entre no nosso site casanarrocha.com. Nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online lá, 8 cursos maravilhosos para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conectado conosco. Continue e te peço um favor, compartilhe esse link, esse vídeo com outras pessoas, para que você se torne uma ponte de amor, uma ponte de graça, de bênção em favor de outras pessoas. Às vezes é tudo que alguém precisa ouvir, essa palavra de confiança no Senhor, a palavra que gera fé, essa palavra transformadora de Deus para os nossos corações e para aqueles que nos ouvirem. Então faça parte conosco. Se você também tiver qualquer necessidade, entre em contato conosco. Todas as nossas redes sociais, nossos contatos estão lá no site, aqui no Facebook também. Nós vamos estar respondendo perguntas, pedidos de oração você pode fazer, deixar os seus comentários. E da onde também você está nos ouvindo, qual é a cidade, qual é o local. A gente quer se alegrar com a sua companhia, com a sua conexão aqui conosco. Estamos à sua disposição para servi-los. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, um beijo do pastor Giovanni, do Rafael Caprioli, do Caio que está aqui conosco e de toda a nossa comunidade local, Igreja Casa na Rocha. Um abraço, a graça e a paz. Amém e amém.